Bem-vindo à Rádio de Montanha. Aqui é o Rafa, falando de algum lugar no alto das montanhas da Andaluzia, na Espanha. Transformar uma ideia em realidade, construir as bases da vida que sonhamos, ou converter nossos talentos em oportunidade, criar soluções para o dia a dia, ou até exercer e sentir a nossa soberania. Seja qual for o objetivo ou foco de consciência, a gente sempre vai passar pelo mesmo ponto, que é fazer o que tem que ser feito. Sabe, às vezes eu olho para trás e me pergunto, o que foi que eu fiz para chegar até aqui? Hoje eu vivo off-grid, numa montanha rodeado de natureza, construindo uma ecoaldeia junto à minha esposa e os meus filhos, desenvolvendo meus talentos e oferecendo minha criatividade para o mundo. Agora você pode pensar, mas você teve tudo na mão. Não. Sabe, eu nasci na periferia de São Paulo e em uma família simples. E posso dizer com tranquilidade que eu não tive tudo na mão. Eu tenho orgulho disso. Na verdade, eu acho que esse foi o maior presente que eu recebi. Mas essa história eu vou contar outro dia. Mas vamos voltar para o essencial. Fazer o que precisa ser feito. A vida é um reflexo de tudo aquilo que a gente realiza e também do que a gente não faz. E graças ao que eu fiz, eu estou aqui hoje falando com você. E eu estou profundamente grato por isso, porque isso me dá a oportunidade de conversar com você, alguém que talvez como eu, busque construir uma vida livre e soberana e fazendo o que gosta, transformando as ideias em realidade. Para mim é como se eu estivesse falando com o Rafa de 20 anos atrás, como se estivesse trazendo uma visão do futuro para ajudá-lo a enxergar o caminho mais claro, estratégico e positivo rumo aos seus objetivos. Quando a vontade de fazer algo novo surge, ela vai se fazendo presente e pouco a pouco vai se solidificando. E muitas vezes essa vontade se transforma até em necessidade. Em algumas vezes, eu não sei se com você aconteceu, mas comigo, essa necessidade se converte também num incômodo. E esse incômodo toma conta do corpo inteiro. E aí o que fazer, né? Aí entra o fazer. Por quê? Ideias sem ação é apenas um sonho. E fazer sem criatividade é apenas hábito. Mas quando a gente une os dois, nós tornamos criadores da nossa própria realidade. E aí a coisa fica interessante. E a essência humana é essa, né? A necessidade de criar e a disciplina do fazer acontecer. Quando não criamos, quando não fazemos o que precisa ser feito, parece que algo está faltando na nossa vida. Para você é assim também? No vídeo anterior, nós falamos sobre a bússola interior e a sua importância na tomada de decisões. Nele, vimos que toda ação consciente precisa de uma direção. E você, lá no fundo, já sabe onde quer ir. A resposta está pronta, dentro de você. Só falta ir lá e descobrir. A hora da mudança de estado, né? A hora de sair do lugar, a hora de dar o salto. Chegou a hora de fazer, de transformar uma intenção em ação, transformar ideia em arte, transformar desejo em realidade. Para mim, esse é um dos processos mais maravilhosos e belos do ser humano. Querer algo de verdade e converter isso em algo tangível. É o processo alquímico que expande a nossa consciência. Através da expressão, essa transformação se concretiza em experiências que nos moldam e nos revelam. Revelam quem somos, somos o que fazemos, e tudo vale a pena pela experiência. Às vezes, nos custa perceber que o prêmio é a própria experiência. O resultado final é apenas parte do processo. Um processo natural, humano, cíclico e que para mim realmente é emocionante. Mas quando a gente se sente preso, incapaz de agir, o que fazer? Quando sabemos o que precisa ser feito, mas algo invisível nos bloqueia. Como reconhecer esses obstáculos? E mais importante, como superá-los? Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha experiência no processo do fazer. Ao longo da minha jornada, eu fui cruzando padrões que se repetiam em diversas áreas das quais atuo, que é a produção artística no meu processo criativo, as dinâmicas de uma empresa que presta serviços a diversos países e também, mais recentemente, no desenvolvimento aqui da construção dessa casa e dessa ecovila sustentável no alto das montanhas da Andaluzia. Esses padrões de bloqueio, embora em contextos diferentes, revelam uma essência comum que ajudou a mim a entender melhor como transformar as ideias em realidade.
Vamos trazer aqui, então, os três bloqueadores que, para mim, são os principais que vão desbloquear, que a gente vai ver o que são, como ressignificar e o que fazer com eles. O medo, talvez, ele seja o mais comum e o mais primitivo dos bloqueadores do fazer, do que nos impede de tomar ação. Mas eu queria falar hoje sobre um medo específico, que é o medo a errar. E você, já sentiu aquele medo de errar antes de começar alguma coisa? Mas esse medo, ele é justificado, né? Se a gente entende que ação e erro são inseparáveis, tudo fica mais fácil. Porque a gente, na verdade, quase tudo que a gente faz na nossa vida, ou deveria ser assim, né? A gente está fazendo pela primeira vez, a não ser que você tenha uma vida super rotineira, que não tem nada novo, e aí tem algum problema. Mas como nós estamos acostumados a fazer coisas novas todos os dias, então o erro é comum. E ele dá uma coisa muito importante, que é o aprendizado. Né? Aquele frio da barriga que antes de você começar alguma coisa, ele pode servir para indicar que a gente está prestes a aprender algo novo. E aí é melhor a gente aprender a lidar melhor com isso, né? Então esse incômodo antes de chamar medo, a gente poderia ressignificar ele e chamar motor de impulso, por exemplo. Então, para mim o medo, ele na verdade esconde os nossos tesouros. Ele é uma chave. Quanto maior a resistência, maior a grandiosidade, maior é o tesouro que você tem dentro. Então, eu também conversei com uma amiga um tempo atrás e ela usava muito a palavra medo no seu discurso. E eu chamou a atenção porque era realmente várias vezes medo nas suas frases, né? Numa conversa, num almoço. E eu falei, tive uma ideia assim, falei, como que eu posso resolver isso? Aí eu peguei para ela e falei assim, você poderia tentar substituir a palavra medo por curiosidade e ver o que acontece. Ver o que acontece, ver que sentido tem para você. E foi isso que ela fez. E depois de um tempinho, ela já repetiu, quando ela ia falar medo, ela repetiu e colocou curiosidade. Na verdade, que isso deu uma grande sensação de conforto, porque você estava começando a desprogramar o nosso bloqueio de ter medo de fazer coisas pela primeira vez. O segundo bloqueador que eu considero muito importante, que ele está presente e ele é muito sutil no processo do fazer, da toma da ação, né, de fazer aquilo que a gente precisa fazer, ela é a dúvida, né? A dúvida cresce como um veneno, ela é muito sutil, ela vai entrando e vai se transformando em algo grande. E ela também pode ser um bom sinalizador da nossa confiança ou da falta de confiança. Porque quando a gente vai fazer o que precisa ser feito, se a gente está confiando em nós mesmos, né, no que a gente sabe fazer e no que a gente quer fazer, a gente vai lá e faz o que precisa ser feito. Então a dúvida, ela precisa ser observada quando ela nasce, porque aí ela pode ser tratada e usada como um sinalizador e você fazer o trabalho interno para resolver que na verdade é um problema de autoconfiança. E tem uma técnica também que eu acho muito interessante, que para mim ajudou muito, que é a visualização. Então, quando a gente se visualiza superando um desafio, superando uma prova, concluindo, resolvendo um problema, a gente está, de alguma maneira, treinando a nossa confiança e treinando as nossas habilidades. Na hora que a gente tiver que chegar e superar para fazer aquela prova, nós, de alguma maneira, já passamos por ela, né? O cérebro sente que a gente já concluiu. Então, a energia positiva na ação, ela é definitiva, né? Porque você está praticando isso. Os atletas fazem isso para competição, e astronautas e muitas áreas também usam isso, essa técnica da visualização. Então, a dúvida também pode ser um sintoma de sobrecarga cognitiva, né? Porque às vezes o cérebro não descansa, a gente vive numa era de infoxicação, né? Todo mundo sabe tudo, muita informação, não descansamos, então o fluxo criativo ele trava, né? Então vencer a dúvida também é confiar no seu fluxo natural, confiar em você e que você é parte integrado com o todo. Bloqueador da inércia. Então, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e não consegue. E aí a gente fala, não tem problema. Vai deixando, vai passando, não faz. Então, para mim, a inércia, ela é um dos bloqueadores mais perigosos, porque ela é acumulativa. Então, você, na verdade, acha que hoje não preciso fazer aquilo, posso fazer amanhã, e aquilo amanhã acumula para outro dia, e aí você não faz o que tem que ser feito. Então ela é muito perigosa, porque ela se torna um ciclo, e esse ciclo se torna um ciclo de falta de motivação.
Então essa falta de motivação te leva a não agir, que te leva a mais inércia. E a vida é movimento. Se a gente não está em movimento, eu considero que não estamos totalmente vivos, né? Então, a inércia, ela pode ser entendida também como algo totalmente artificial. Então, assim é mais fácil de lidar com ela. Outra coisa que eu acho interessantíssimo para lidar com a inércia é a consciência do tempo, que o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos. Tem uma frase que eu gosto muito do Sêneca, que ela fala um pouco disso, da questão do valor do tempo, né? Então, é assim a frase: vocês agem como mortais em tudo aquilo que temem e agem como imortais em tudo aquilo que desejam. Então, o tempo, a noção do tempo, do valor do tempo, que o tempo é o tesouro que nós temos, mais valioso, essa noção, ela vai ser um remédio natural contra a inércia. Então, você usando isso, essa noção do tempo, você consegue bloquear, você consegue desfazer a inércia quando ela está também começando, sem entrar já num ciclo, sem formar parte do seu hábito. E aí, você valoriza o seu tempo dessa forma, como a coisa mais preciosa que a gente tem? E o melhor de tudo é que somos livres para escolher. Ser consciente desses bloqueios é a melhor forma de você criar antídoto para eles e entrar em sintonia com o que é natural dentro de você. Agora a gente precisa ir lá e fazer. Precisamos dar o salto. Na verdade, ser é fazer e fazer é se autoconstruir. Lembre-se, o seu fazer vai criar um furo na realidade. Bora fazer? Fim da transmissão.